Então, vamos à nossa prece de sempre, com a doçura, a vibração, a extensão e a altura dessa canção, digamos, desse hino, dessa vibração. É o Patronia, que é o Pai Nosso em Esperanto. Tá? Vocês estão ouvindo? Patronia, quio estas en la cielo, via nomo est sanctificita, veno via regno plenumigio, via volo, kiel en la cielo, kiel ancal sur la tero. Iam panum tiu tagen donu al ni hodiaŭ, kaj pardono al ni niaj ŝuldoj, kiel ankaŭ ni pardonas aŭ niaj ŝuldantoj, kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Tiel estu, tiel estu. Ai, que beleza, que beleza. Graças a Deus. Realmente é muito bonito. A paz de Deus com todos nós nessa vibração superior. E já está aí, não é, A o Tereza, remédio para os nossos males. exatamente. Perdão para mim, assim como eu perdoo ao outro. Pronto, aprendeu a fazer isso, está resolvido o problema. Então, vamos em frente. Nós hoje temos uma substituição à altura do nosso querido Rafael Melcer. Para quem não sabe, o Melcer já teve a doença do vírus, mas hoje ele não está podendo vir, porque faz uns pouquíssimos dias a esposa dele desencarnou. Então, ele está aqui. Nós estamos recebendo mais uma vez a boa vontade, a disposição e o amor do nosso irmão Paulo Guedes, que é um teólogo de estirpe e que está hoje trabalhando com a nossa querida Luzia também. Nós vamos ter um lindo encontro hoje, graças a Deus. Então, vamos lá. Assim, a Luzia todo mundo conhece, que é psicóloga, terapeuta e tudo, e o Paulo Guedes é administrador de empresas e teólogo. A Luzia não é psicóloga. Não? Não. Você é geriatra, você é obstetra, ginecologista. Obstetra já aposentei. Tá bom, mas já foi, tá bom. Já fui. Ginecologista, tá bom. Agora, quando eu me vi envolvida com a obra da Joana de Ângeles, eu senti necessidade de estudar, né? Porque senão você fica estudando, muito perdido. Aí eu fiz uma formação em arte-terapia e fiz uma pós-graduação na PUC de psicologia junguiana, para conseguir comer o mingau pelas bordas, pelo menos. Isso, tá bom.
Paulo, você quer dizer alguma coisa? Terminou, Luzia? Sim. Sim. Paulo, você quer dizer alguma coisa sobre sua experiência, como a Luzia fez? Não? Paulo, cadê você, Paulo? Eu não consigo visualizar o microfone dele, do senhor Paulo. Eu também não. Eu vou falar com ele por enquanto, mas então você pode começar, Luzia, por favor? Certeza. Olha, eu vou estar acima porque eu vou falar com o Paulo, tá? Alguém sinaliza para mim o tempo, por favor. Tá bom. Ok? Altamiro, você pode fazer isso? Colocar o tempo para Luzia? Vamos Primeiro, marcar, fazer Luzia, uma olha só. pergunta importante. Quanto tempo eu marco aqui? Vamos lá. Peraí, primeiro vamos ver, porque hoje está diferente. São 20 para as 3. Luzia precisa sair às 4. Não é isso? Tem um intervalo de cafezinho no meio. Tem, exatamente. Então, você quer fazer isso como? O Paulo pode te interromper ou não? Como é que vocês combinaram? Não, falei para ele. Ele pode dar palpite. Mas é tudo dentro do tempo. Então, vamos lá. Qual é o teu cafezinho? Bom, eu não preciso. O cafezinho pode ser 10 para as 4, tá bom? Para te dar tempo para chegar? Pode ser? Tá ótimo. Então, a gente Então, vai 10 para as 4, pode ser? A gente vai dar agora até 10 para as 4. Isso. Aí depois já te dá o tempinho para você entrar lá no CELD. Ok, a Nádia perguntou por ti. A Nádia. O que tem a Nádia? É o Luiz. Estou aqui, Luiz. Um beijo para você. Um beijo para você também, Rosa. Tá, então, desculpa, eu tive que voltar para o celular mesmo e eu esqueci de desligar o som. Está tudo certo, está tudo certo. Agora eu vou falar aqui com o Paulo enquanto você começa. Por favor, Luzia. Bom, todo o estudo, né, sobre os conflitos existenciais nesse trabalho da Joana de Ângeles, esse material a gente tirou desse livro, começa pela origem, né? Da onde vem isso? Por que surge no nosso comportamento e na nossa atitude, no nosso sentimento, esse ou aquele conflito. Então, no caso da culpa, ela começa apontando duas grandes causas para o surgimento da culpa. Nunca é demais reforçar que a gente está falando de coisas inconscientes. Que para que aconteça a cura, a gente precisa fazer um trabalho de trazer isso que está no inconsciente para a luz da consciência, para poder conversar com isso, poder dialogar com isso, poder propor transformações para isso. Né? Então, quando a gente lê assim batido, a gente pode ter a impressão de que essa história não é com a gente, porque a gente não tem grandes fobias, né, que sinalizem problemas muito marcantes no nosso passado espiritual. A gente pode não ter tido grandes problemas de traumas de infância, mas não tem como a gente não ter registrado no nosso arquivo, né, espiritual experiências que podem ter ou gerado culpa ou ter nos ensinado a nos sentirmos culpados. Claro que quem fez isso com a gente não fez por mal, fez com a melhor das boas intenções. Né? Em geral, nos educam como foram educados, nos transmitem experiências pelas quais também passaram e conheceram, mas deixam matrizes inconscientes de culpa e depois, mais para frente um pouquinho, a gente vai ver qual é o resultado disso, né? Como isso se manifesta. Então, a gente tem matrizes de culpa pré-existente à vida física, a gente, pela bênção do esquecimento, não se lembra dos fatos, mas tem o registro das emoções.
Até porque, sem o registro das emoções, a gente não teria como aproveitar aquela experiência para se melhorar, né? Ou então é originária da infância, como decorrência da educação que foi ministrada. Então, ela tem aí uma listinha, né, de emoções que podem sinalizar uma matriz de culpa, né, para a gente observar no nosso funcionamento. Também é muito pouco provável que a gente identifique com facilidade sentimentos extremos, mas sentimentos extremos, como, por exemplo, desejo de vingança, ódio, impulsos nascidos do primarismo das emoções. Vamos lembrar que essas emoções têm gradações. Tem gradações. Então, a gente, quando fala em ódio, a gente imagina logo aquela pessoa vilã de contos de fada, né? Não se identifica. Mas ódio, no sentido de não amor, de desamor, de sentimento contrário ao amor, está certamente manifestado na nossa psique, principalmente porque a única criatura encarnada sem isso foi Jesus, né? O resto tudo tem em maior ou menor grau. E assim, é quase como se fosse uma defesa. Então, é um mecanismo de defesa conhecido. Aquela pessoa, quando é confrontada com um erro, quando é confrontada com um crime até, ter uma atitude agressiva. É uma das formas da pessoa lidar com o incômodo que aquela exposição pública do seu erro lhe provoca. Então, a gente vê isso todos os dias, infelizmente, né? É bom a gente ver esse comportamento no outro com um objetivo de aprendizado, mas é fundamental para a nossa saúde emocional que a gente enxergue essas coisas na gente mesmo. Então, a nossa experiência cotidiana tem umas situações que, quando a gente estudou a vontade, que foi nosso primeiro contato com o autoconhecimento, que a gente chamou de despertador. São aquelas situações que não dá tempo de você fazer cara de espírita, né? Não dá tempo de você lembrar do evangelho, nada disso, né? Aquela situação vem, geralmente uma agressão, uma rejeição, uma contrariedade, e aí aquela reação de emoção muito negativa, com requintes muito sutis, que às vezes a gente não percebe, de desejar mal ao outro, que demandam uma grande atenção da nossa parte para serem identificadas. Como eu já identifico muito disso, tenho uma prática sensacional. Então, você vai lá dirigindo seu carro, tranquilo, a 60, pela esquerda, e tem uma pessoa que quer te ultrapassar, como se pudesse passar por cima de você, né? Buzinando, piscando farol. Aí, afinal, a pessoa consegue sair de algum jeito, e aí você anda mais um pouco e encontra aquela pessoa parada no sinal. Aí você... Yes. Yes. Para não dizer assim, se encontrar o carro batido, viu? Olha o que deu, né? Então, aquelas muitas pessoas que, pela nossa idade, aí, atravessaram a nossa vida, não necessariamente concordando conosco, nos compreendendo, apoiando as nossas iniciativas, nos causando, às vezes, sofrimento.
quando a gente não protagoniza, muitas vezes, não protagoniza gestos de revide, mas quando sabe que aquela tal pessoa passou ou está numa situação complicada, sei lá, também, né? Então, assim, é preciso muita acuidade nesse olhar para dentro, porque o nosso olhar ainda é muito voltado para fora, para que a gente possa efetivamente identificar a culpa, porque fica um círculo vicioso. Eu tenho uma resposta desarmônica em função da culpa, e essa resposta desarmônica desencadeia outra resposta de culpa. E eu fico assim, reforçando a culpa, reforçando a culpa. Então, essa listinha de emoções de Joana de Ângeles, que está no livro, né, para quem quiser, inclusive tem o PDF, são a raiva, o ódio, o desejo de vingança, a inconsequência moral. O que é inconsequência moral? Né? Quando a gente faz uma escolha em qualquer situação e experimenta um incômodozinho e resolve isso assim. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas espírita diz assim, mas eu também não sou espírito perfeito. Qualquer pessoa no meu lugar faria a mesma coisa, né? Então, isso é uma inconsequência moral, porque se eu paro para pensar, eu sei que não é assim. Os meus atos, as minhas escolhas geram consequências, né? Ainda que esse ato seja muitíssimo comum, ainda que muitas pessoas façam isso, ainda que esteja bem de acordo com a minha categoria na escala espírita, nada disso silencia o incômodo da consciência, porque o papel da consciência é avisar. Olha só, você não fez a melhor escolha, você não está fazendo a melhor escolha, mas eu tenho algumas técnicas de anestesia, né, de anestesia da consciência. A gente, olhando, né, para tantas coisas que a gente vê a humanidade protagonizar, a gente fica se perguntando, nossa, como é que dorme, né? Como é que consegue dormir sabendo, né, as corrupções políticas? A gente sabe que não é só uma questão da pessoa embolsar um dinheiro indevido, é que esse dinheiro indevido que ela embolsa vai fazer falta para alguém comer, vai fazer falta para alguém receber um tratamento médico, vai fazer falta para uma criança ter merenda. A gente sabe que teve aí esquemas de corrupção na merenda escolar, no banco de sangue, nas farmácias, né, de medicação. A gente pensa, essa pessoa não tem consciência? Tem, né? Porque ninguém veio com defeito de fábrica. Todos nós temos esse, como é que chama do carro? Esse equipamento, esse acessório. Todos nós temos esse acessório, porque é a garantia da criação de Deus de que a gente vai se manter num processo de evolução. Vai sentir esse incômodo, vai ter problema com esse incômodo, até buscar a solução para esse incômodo. A gente pensa, como é que dorme, né? Então, em geral, a gente recorre a anestésicos da consciência, né? Álcool, açúcar, drogas, vícios em jogos, em séries de TV, enfim, porque aquele incômodo não permite que a criatura descanse enquanto ela não olhe para aquilo e resolva, né? Bom, estão muito caladinhos. E aí eu gostaria... Estamos ouvindo você, querida. Nós estamos ouvindo você. Eu gostaria de um sinal se isso que eu estou falando faz sentido para vocês, enquanto experiência pessoal.
Você quer que eu apresente uma participação aqui pelo chat da Tereza? Por Vou favor. repassar, então, para você. A Tereza disse, esse registro das emoções nas diversas vidas conversam entre si e reverberam até o momento atual, gerando intensidade das emoções. Concorda? Concordo. Agora, é aquela coisa do sapato apertado, né? Se você calça um sapato apertado e começa a sentir um incômodozinho, uma dorzinha, né? E você não tira o sapato apertado, daqui a pouco você vai estar com uma bolha, daqui a pouco você vai estar com a pele soltando, o incômodo vai aumentando, até você dizer basta, basta, eu quero sair disso, como é que eu faço? Mas enquanto a gente não se faz essa pergunta, a gente vai engatando esses mecanismos de anestesia da consciência, porque ela sempre vai sinalizar, esse é o papel dela. E, em relação às questões de vidas passadas, quando a gente estuda história, né, coisa que os espíritos recomendaram para Kardec, estuda história, porque mesmo ele lá no século XIX, tinha a impressão de que a civilização estava andando para trás. Imagina agora. Ele já tinha essa impressão, e ele perguntou para os espíritos, vem cá, do jeito dessas coisas que a gente vê, olha, ele não tinha visto nenhuma guerra mundial, né? Pelo que a gente está vendo aí, não parece que está andando para trás, né? E os espíritos dizem para ele, estuda história. E quando a gente estuda história, agora, com esse desenvolvimento, né, das redes sociais, tem professores de história maravilhosos aí, contando as coisas em detalhe, né? Aí a gente pensa, quem são os personagens dessas histórias? Nós. Pois é, né? Então, a gente aprende história no colégio de forma muito superficial, né? Mas os colonizadores escravizaram índios, sim. Escravizaram índios, sim. Colocaram índios para trabalhar em condições que eles duravam 3, 4 anos, nas diferentes tarefas de busca de riquezas, exterminaram alguns esforços, né, de missões que procuravam, sim, converter o índio ao cristianismo, ao catolicismo, mas eram tratados com fraternidade, dizimados, tudo queimado, né? Os índios, muitos, eram antropófagos, né? Faziam banquete com a carne daqueles que lhes caíam na mão. Aí a gente pergunta, né? Onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Nem queira saber. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, não é? Então, a bênção do esquecimento permite que a gente não se lembre de si mesmo nessas situações tão terríveis. Embora a gente tenha fatos muito recentes também, né, do nazismo, dos atuais lugares, né, de campos de refugiados, aquelas cenas que andaram aí na mídia dos caras a cavalo chicoteando os imigrantes para fora dos Estados Unidos. Então, coisas muito parecidas com essas estão na nossa memória. Uhum. Ô, Luzia. Só um minutinho. Se a gente lembrasse, seria insuportável. Mas fica essa listinha de emoções aí. Pode falar. Outro dia eu ouvi uma história tão interessante numa palestra que eu estava ouvindo, não me lembro agora de qual era a pessoa. Ele foi um cidadão que foi colocar gasolina no seu carro num posto de gasolina e ele começou a ouvir um cão a uivar. E o cão uivava, não parava. E aquilo começou a incomodá-lo e ele perguntou ao gerente do posto, vem cá,
por que esse cão uiva tanto? Ele falou assim, porque ele está deitado em cima de um prego. Aí ele falou assim, ué, por que ele não levanta então? Ele falou assim, porque não está doendo o suficiente. Então, a Esse prego, acomodação. e essa historinha, ela ilustra bem a nossa resistência à mudança. Isso. Então, a resistência à mudança é um indicador da nossa fé insuficiente. Então, a gente constrói aqueles cercadinhos, né, que na psicologia se usa muito o espaço de conforto, a gente constrói aquele cercadinho e não sai, não quer sair, resiste a sair. Né? Eu digo que é sofrimento de estimação, ou então justamente aquele prego ele já conhece, vai que ele sai dali e encontra um prego mais agudo, então não é? Então, mas uma hora a dor, o incômodo, o desajuste social, que vão gerando novas consequências de sofrimento, nos colocam naquele lugar de cansei de sofrer com quem eu falo. Né? Então, a gente pode economizar muito sofrimento, né? Através do autoconhecimento, observando o nosso funcionamento, as nossas emoções, entendendo que elas ficaram aí pendentes de experiências passadas, não para nos causar incômodo nem sofrimento, mas por nos impulsionar a solução. E uma coisa que eu anotei aqui, botei até um grifozinho na minha anotação, a falta de coragem para a reparação. Essa falta de coragem é justamente um sinalizador, um marcador da nossa falta de, não digo falta, mas da nossa fé insuficiente. A gente ainda não confia plenamente no amor. Então, o amor é a força criadora do universo, é a maior força do universo, mas a gente ainda prefere controlar nossa vida com outros mecanismos que não o amor daquele jeito, né? Amor doação, amor ágape, né? Não é as outras coisas que a gente chama de amor, não. Mas em qualquer situação, quando eu respondo dando amor, eu me liberto, eu me trato, me curo. Né? Então, o medo sem a coragem para a reparação. E fiquemos cientes, né, que a gente vai ter que arrumar essa coragem, porque sem reparação não vai haver cura. Então, quando eu não sei a quem eu estou devendo, eu não sei quem está devendo para mim, mas eu vou reparar isso de forma geral, ampla e restrita, porque isso pode, eventualmente, me liberar de uma reencarnação num grupo familiar, onde terão uma ou mais pessoas com muitas dores causadas por mim mesmo e que serão elementos familiares hostis, serão elementos cobradores, serão elementos de sofrimento no meu convívio social. Isso só vai acontecer se eu não me libertar desse processo, né? Se eu me abastecer de coragem para a reparação. Então, a Joana diz assim, o erro não reparado fica no inconsciente, ressumando como culpa ao ser desencadeada por associação de ideias com uma ocorrência qualquer. Vocês já viram ou já tiveram a experiência de... Não é surto psicótico, não. Assim, um chilique. Vocês já deram um chilique? Quem não? Claro. Né? Aí depois você fica pensando, meu Deus, por que eu dei um chilique? Nada
nada demais, qual é o problema? Né? O Jung, ele fala, não tem a ver com constelação familiar, não. Ele fala de uma constelação no comportamento. Então, lá no inconsciente, tem alguma experiência carregada de muita energia psíquica. Um trauma dessa vida, de vida passada, uma culpa dessa vida, de vida passada, aquilo está lá no inconsciente, tem uma energia enorme. Por que tem uma energia enorme? Porque eu ainda não trouxe aquilo para a luz para conversar. A hora que eu faço aquele trabalho que foi proposto à humanidade desde sempre, já estava lá no frontão do Templo de Delfos, já foi repetido por Sócrates na Grécia, já foi repetido por Sócrates na codificação da doutrina espírita, já foi dito por Jesus, e Santo Agostinho tem a compaixão de compartilhar conosco o método dele, na pergunta 919A, olha só, gente, eu fazia assim. Né? Enquanto a gente não chama para a luz da consciência esses monstrinhos subterrâneos, eles ficam lá. E aí, de repente, você está numa situação de alguma forma semelhante àquela que está escondidinha lá. Por exemplo, todos nós passamos por rejeição, né? Não vivemos entre almas amorosas, né? Pelo menos um ou outro, graças a Deus, a gente encontra, mas não é o comum. Que não tem muito cuidado quando tem que nos dar uma notícia, quando tem que nos apresentar alguma coisa. Na minha área, por exemplo, tem uma situação bastante cotidiana, que a pessoa chega no consultório e a secretária liga lá para o convênio para pegar autorização e o convênio não autoriza. Aí a secretária, apesar da gente orientar e tal, aquele dia ela não está com muita paciência, aí ela fala para a pessoa, não está passando, não está autorizando. Senhora, não está passando, não está autorizando. Enfim, no fato, no real, não está acontecendo nada demais. E o que é isso? Isso aí é como dizem os espíritos, uma vicissitude da vida material. Né? Basta a pessoa pegar o telefone dela, ligar para o convênio, saber o que se passa, ver se consegue liberar, se não consegue, se tem o dinheiro, paga a consulta, depois leva o recibo, se não tem, marca para outro dia. Uma coisa simples, né? Mas o ser rejeitado em público pode bater lá no inconsciente com uma situação em que você expôs uma pessoa de forma injusta à vergonha pública. E aquilo está lá coberto de camadas e camadas, né, de bloqueios, e você não se lembra. Mas você vai se lembrar da situação? Não, mas você pode observar. Se você, quando não é acolhido com pompa e circunstância em todos os lugares, se aquilo te desequilibra. É uma pista. E o caso dessa emoção constelar é que a pessoa faz coisas que, quando aquilo passa, é um transe. Quando aquilo passa, a pessoa fala assim, por que eu fiz isso? O que aconteceu aqui? Sabe roletinha de banco? Né? Eu já soube de gente que tirou a roupa toda, né? Porque a roletinha do banco não, né? E o guarda fica lá, desfrutando, vê no bolso, vê na bolsa. E a pessoa fica lá tirando tudo e a porta não abre. Aí se bater num núcleo de rejeição no inconsciente, a pessoa pira ou constela, na terminologia junguiana. Né? Eu assisti uma senhora sentar
na roleta. Ninguém entrava, ninguém saía. Ela ficou lá sentada na roleta, né? Até que chegou uma hora que era tanta gente reclamando dentro, tanta gente reclamando fora, e aí aquilo perdeu energia, ela levantou e saiu, né? Mas eu imagino que a pessoa, quando aquilo passa, a pessoa pensa, o que foi? O que houve? São essas situações que a gente tem no inconsciente que a gente não chama para conversar. Nem sozinho, nem com ajuda terapêutica, nem com a instrução de Antônio de Aquino, nem com aquela pergunta maravilhosa de Paulo de Tarso, né? Por que que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero, esse eu faço? Eu queria saber o que ele respondeu. Mas ele não respondeu, é pessoal, ele guardou para ele, mas deixou a pergunta. A pergunta é ótima. Eu quero ser mais paciente, não consigo. Eu não quero mais falar mal de ninguém, não consigo. Eu não quero mais me descontrolar, perder a paciência no trânsito, no supermercado, coisas bobas, não consigo. Por que que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero, esse eu faço? Essa pergunta rende uma grande viagem, né, de conteúdos inconscientes para a luz da consciência. Quando chegam na luz da consciência, causa um incômodo, claro que causa um incômodo, mas aí você pode dialogar, mas ali você pode conversar, mas ali você pode combinar, né? Isso está, assim, na área das experiências de vidas passadas. A culpa que a gente carrega de experiências de vidas passadas, graças a Deus, não se manifestam habitualmente como memória, se manifesta como emoção. Então, como é que eu vou identificar que tem emoções das quais eu posso e devo me libertar olhando para essas emoções? Sem me justificar, dizer que todo mundo tem, que é assim mesmo, não é? Pessoas entram no consultório, doutor, estou muito estressada. Aliás, hoje em dia, todos estamos muito estressados. Eu falo assim, olha, por acaso, eu agora não estou estressada. Assim como eu acredito que muita gente também não esteja. Então, se eu estou sempre estressado, eu preciso saber por que eu estou estressado. Nádia vai dormir na cama. Que é lugar... Não, senhora, eu estou aqui meditando, que estou olhando uma coisa aqui no celular. Eu estou assim, que eu estou olhando o celular. Por que se encontra tanta resistência ao processo de autoconhecimento? Você está falando um pouquinho sobre isso. Sim, é isso mesmo. Essa é uma questão da Teresa. Pois é. É porque e é uma coisa tão isso junta também com a outra fonte de culpa que ela fala, que é a questão da educação, né? Então, na infância, nós também não encontramos pais, professores, avós, familiares pedagogicamente ultracompetentes. Então, quando nós erramos, erros de infância, erros de criança, muitas vezes sofremos punições, exposições, rejeições que deixaram marcas e que impedem o amadurecimento natural da psique. Então, eu não quero olhar para dentro porque eu acho que eu vou só encontrar coisa ruim. Acontece que a centelha divina, a herança de Deus em nós, também está lá dentro. Então, se eu não olho para dentro, eu também não vejo essa divindade, também não vejo essa herança, né? Mas a gente tem muito medo desse olhar para dentro. Eu me lembro de algumas pessoas que eu conheci que fizeram xixi na cama, né? Até muita idade, né? Chama enurese noturna. Demoraram a adquirir o controle de esfíncter ou tinham já ali algum trauma denunciado por esse sintoma.
E as famílias chamavam de mijão, e as famílias botavam o colchão na porta para todo mundo ver que a criança fez xixi. Quer dizer, a família quer que a criança pare de fazer xixi na cama, mas causa uma ferida psicológica, não é? Imensa. A questão do direito da criança e do adolescente melhorou muitas coisas, mas eu ainda passei na escola por aquela situação do professor expor o aluno ao ridículo, com a intenção de fazê-lo melhorar, botar no canto da sala com uma orelha de burro, né? São feridas. Quem tem irmãos, às vezes, os irmãos são colocados como modelos, né? Sua irmã não faz isso. Seu irmão não se comporta assim, né? Tudo isso deixa feridas, e aí o processo de armazenamento dessas experiências é mais ou menos assim: minha irmã não faz isso, ela é boa. Eu faço isso, eu não presto. O meu irmão é bom, ele não se comporta assim. Eu não me comporto assim, eu sou culpado de causar sofrimento aos meus pais. Então, as situações na infância, né, favorecem personalidades aduladoras, né? Então, eu vou ensinar a minha criança a tirar o pratinho da mesa, em vez de eu dizer para ela: olha, tira seu pratinho da mesa, porque você já está crescidinho, você já pode fazer isso, você assim colabora com a casa, com a família. Mas, em geral, diz assim: faz isso para a mamãe ficar feliz. Então, assim, eu não estou fazendo isso porque isso é a coisa certa a fazer. Eu estou fazendo isso para a mamãe ficar feliz. Então, a criança desenvolve uma série, não é, de comportamentos, né, fez uma coisa errada, está sendo chamado a atenção, ao invés de prestar atenção naquilo que está sendo colocado, pula no pescoço, dá um monte de beijinho, e o pai, a mãe, a avó, a tia, a professora, quem lá que seja, desiste de fazer a colocação que era necessária, né? Porque ganhou beijinhos. Aí a criança aprende a fazer isso, né? Eu tinha uma amiga, assim, da minha idade, né? Que quando eu precisava conversar alguma coisa com ela, em função de trabalho, né? Uma hora ela me abraçava, me dizia: ai, eu te amo tanto. E aí acabava a conversa, né? Como é que você vai conversar com uma criança, né? Num corpo de adulto, né? Então, a gente também passa por uma contaminação, porque os nossos pais também passaram por isso, os nossos avós também passaram por isso e levam adiante essa coisa, né? Tem um personagem que é muito famoso, assim, né? Mãe de bailarina, que corresponde ao pai de jogador de futebol. Conhecem esse personagem? Eu não. Então, assim, a criatura queria ser bailarina, não rolou. Não rolou. A família não tinha noção, condição, né? O cara queria ser jogador de futebol, também não rolou, a família não aceitou. Assim, para se realizar através do filho, é isso que você quer dizer? Exatamente, exatamente. Aí, só que a filha nem gosta de balé e o filho nem é bom de bola. E aí, o que eles não realizam aquele sonho do pai e da mãe, até porque não foram criados para isso, né? E acumulam essa culpa. Eu não fui bom o suficiente, eu não dei conta de realizar o projeto, o sonho da minha mãe ou do meu pai, né? Cobram um amadurecimento prematuro. Então, assim, você tem que saber do que uma criança daquela faixa etária dá conta, né? Porque se você cobrar da criança uma coisa para a qual ela não dá conta,
ela vai acumular a culpa de não ter dado conta, quando ela não podia dar conta mesmo, né? Então, olha só, essa lista é bem grande, né? E se a gente tem alguma dessas coisas, um bom trabalho de autoconhecimento você vai conseguir fazer. Chantagem, chantagem. Muitas vezes nossos pais, eu passei por isso, né? E hoje eu compreendo perfeitamente. Minha mãe tinha uma doença cardíaca séria, né? Adoeceu com 15 anos de idade de febre reumática. Na época não tinha penicilina, o streptococo fez um estrago lá no coraçãozinho dela, né? E eu cresci, não faz isso para aborrecer sua mãe, que ela vai passar mal. Sua mãe está passando mal por sua causa. Mas, às vezes, o pai, a mãe, o avô nem tem nada assim tão sério, né? E até teatraliza que está passando mal. Você fez subir minha pressão. Você... Agora estou com dor de cabeça por sua causa. Agora não sei o quê. Tudo isso é matriz de culpa. Que, por serem experiências na infância, vão participar da construção do ego, da personalidade que a gente vai usar para se relacionar. Então, isso forma o quê? Um ego bajulador, adulador, inseguro, retraído. E essas coisas, né? Ô, Luzia, a Tereza tinha postado aqui, esses monstrinhos subterrâneos necessariamente são situações que irão requerer reparos? Sim. Isso que a gente chama de evolução espiritual, segundo os nossos méritos, é justamente esse processo. Então, se Deus quisesse, tinha criado todo mundo perfeito, né? Aquele universo perfeito e congelado. Não, ele escolheu nos criar simples e ignorantes, e que vai conquistando o seu progresso com ajuda, claro, com assistência, com missionário, né? Com Kardec, com Joana de Ângeles, com Jesus, mas o processo interno dele, só ele pode operar. Então, quando eu estou paralisado pela culpa de uma coisa que eu me lembro que eu fiz de errado, por exemplo, eu fiz um aborto, eu me sinto culpada de ter feito esse aborto. E muitas vezes crio doenças, emoções e físicas em função desse aborto. Não serve para nada. O que vai fazer com que essa experiência me eleve, me faça crescer, progredir? É eu pensar, afinal de contas, por que eu fiz esse aborto? Bom, se eu tivesse aquele filho, eu não tinha como me manter nem como manter o filho. Se eu tivesse aquele filho, eu passaria uma imensa vergonha porque eu não era casada. Ou então a gravidez não era do marido. Se eu tivesse aquele filho, a minha mãe, que já tomava conta do primeiro, ia me botar para fora de casa. Se eu tivesse aquele filho, eu ia perder o emprego que eu precisava, que eu acabei de conquistar. Então, se eu não for, não é que isso justifique, mas explica. E mostra o que te faltou. Te faltou fé no futuro, te faltou confiança em Deus, confiança no amor. Então, você tem que correr atrás de um câncer ginecológico? Não vai servir para nada. Você tem que correr atrás de fé no futuro, de confiança no amor, se fortalecer, porque tu vai fazer prova, né? Vai engravidar, né? Não nessa encarnação, vai engravidar numa situação adversa para ver se aprendeu. E se não tiver aprendido, vai errar de novo, de novo, de novo. E o incômodo vai aumentando, aumentando, aumentando. Tem uma situação em obstetrícia que é muito dolorosa, não é? E que só mesmo à luz da reencarnação para a gente entender, né? Gestações muito desejadas em que a placenta passa por um processo de malignização, vira um câncer.
chama coriocarcinoma. Aí você pensa, como é possível? Como Deus permite? Então, a gente que é espírita, né, sabe que o molde do corpo físico é o perispírito e entende que isso aí tem essa matriz. Mas a gente não vai dizer bem feito para a pessoa, né? Tem que ter muito cuidado com isso, né? Tem que ter cuidado com o quê? Com deixar a nossa matriz mais bem resolvida possível. E esse bem resolvido só vai acontecer com o auto-perdão e o auto-aperfeiçoamento. Olá, boa tarde. Mas que Está falando quadro... com o Paulo? Está falando com o Paulo? Eu estou falando com o Rubens, que está atrás dele. Tá bom. Não, estou falando com o Paulo, claro, mas a pintura é tão maravilhosa que É linda, sim. não dá para ignorar. Oi, Paulo, boa tarde, seja bem-vindo, querido. Oi, boa tarde, desculpa a demora, estava resolvendo as coisas aqui agora que eu consegui me desvencilhar. Isso. É mais um franciscano, né? Mais um franciscano, grande franciscano. Pati Gioia. Então, assim, a gente está aqui falando, Paulo, das consequências da culpa não liberada, né? Conflitos, punições, sofrimentos, dores que estão só querendo sinalizar que existe ali alguma coisa que você precisa trazer para a luz da consciência, né? E conversar com elas. Destaquei, por exemplo, a castração das iniciativas. Com certeza. Né? A pessoa tem essa culpa, ela não se julga merecedora de nenhum sucesso. Então, ela vai ter, porque é um espírito programado para o progresso, para a perfeição, ela vai ter um sonho ideal. Eu vou, né? Essa pintura realmente está me hipnotizando. Eu vou aprender a pintar. Não, quem sou eu? Quem sou eu? Isso não é para mim, né? Uma coisa que a gente costuma falar muito, já vi muito isso em função da proposta do método de autocura, isso é muito caro. Esse curso é muito caro. Essa viagem é muito cara. Um violão é muito caro. Você quanto é? A pessoa se sabota, né? Exatamente. Autossabotagem, porque está lá com a culpa castrando as iniciativas, né? Autopunições inconscientes. Enfim, dentro ali do nosso horário, vamos ver aqui. Então, assim, Joana de Ângeles fala: reprimir a culpa, tentar ignorá-la é tão negativo quanto aceitá-la como ocorrência natural, sem o discernimento da gravidade das ações. Então, é aquela história, todo mundo faz, é assim mesmo, sou um espírito imperfeito, né? Eu fiz a minha pós de Jung na PUC, e o professor lá da psicologia é muito ligado, né, ao catolicismo, né, aos padres lá. Aí ele fala que a confissão foi a primeira terapia de culpa, né, que a humanidade conheceu, né, porque você podia ir lá, né, falar para alguém, né, o que estava pesando na sua consciência e ser absolvido com aquela proposta que essa parte a gente esquecia, né? Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Mas, assim, para não pecar mais, para não errar mais, a gente precisa saber minimamente por que a gente ainda erra. O conhece a ti mesmo, né? Isso aí, o conhece a ti mesmo, exatamente. A pessoa
tem uma construção frágil, né? E isso propicia novos conflitos, novas situações, porque ela evita, por exemplo, ambientes onde ela vai se sentir, por conta dela, inferior. Ninguém diz que ela é inferior, ninguém lhe nega acolhida, ninguém deixa de tratá-la com fraternidade, mas ela se percebe inferior, então ela vai buscar aquelas companhias que ela acha que ela merece, que podem ser pessoas em situação moral ainda mais equivocada do que a dela, que vai puxando ela para baixo, né? Isso. A esse propósito, Luzia, o Hegel está perguntando como se dá a relação culpa e resgate. Resgate é a cura, né? Mas o que acontece? O resgate pleno ele pode não ser possível nessa vida. Então, eu preciso me preparar, me trabalhar para estar pronto para o resgate quando ele chegar. E esse meu preparo é me fortalecer, é correr atrás daquilo que me faltou quando eu errei. Então, se, por exemplo, a pessoa que eu sei que prejudiquei, causei um transtorno na vida dela, que não tem como voltar atrás e fazer com que aquilo não aconteça, eu sei que eu estou devendo um resgate. Sei que eu estou devendo um resgate. Então, o que eu preciso fazer? Preciso me fortalecer. Primeiro, pelo auto-perdão. Olha, quando eu fiz isso com aquela pessoa, né, uma traição conjugal, por exemplo, né, que pode causar um sofrimento muito grande no outro, né, no parceiro. Quando eu fiz aquilo, eu era muito jovem, eu era muito impulsiva, muito motivada pelas paixões, né, humanas, eu estava muito inquieta, insatisfeita e tal. Ok, você entendeu isso? Então, agora, vamos aprender a ter responsabilidade com o sentimento do outro? O que falta para eu aprender isso? Vou correr atrás de aprender isso. E me preparar para o resgate, porque que não precisará ser com essa pessoa, né? Porque se ela me perdoou, ela não vai querer, não vai precisar voltar para receber de mim, né? Mas poderá ser com outro que tenha um comportamento afetivamente irresponsável. Porque Deus precisa de nós para ajudar ao outro, para ensinar ao outro, para socorrer ao outro. Então, junta a tua necessidade de resgate com a necessidade do outro de aprender, de crescer, de aprender a perdoar também, e as associações vão acontecendo, as oportunidades vão acontecendo, e quanto mais preparado a gente tiver, melhor a gente vai vivenciar aquilo. Agora, se o resgate for possível, né, no final ela dá assim, uma listinha, né? Buscar formas de reparação. Então, o meu problema foi com abortos. Eu vou fazer o que posso para socorrer crianças, eu vou apoiar mulheres em situação de risco da gravidez, eu vou desenvolver esse amor em mim. Né? Não estou pagando, porque o problema é a gente achar que está pagando, a barganha. Né? Olha, Deus, olha bem, presta atenção, eu estou aqui ajudando essa instituição, você alivia a minha barra. Não, estou ali fazendo um aprendizado de amor que me faltou. Né? Mudança de atitude em relação à vida e aos relacionamentos. Qual é a minha atitude, né, em relação à vida e aos relacionamentos? Só vou saber fazendo o autoconhecimento. Isso. E também a Tereza, Luzia, a Tereza pergunta qual o método mais eficaz para conseguirmos adentrar nossos porões internos? Agostinho, olha, lá no Autocura a gente fala hashtag, sabe? Hashtag Agostinho 919A,
porque ele dá ali um roteiro completo. Agora, muitas vezes a gente não consegue sozinho, porque a gente é muito principiante nisso aí. A gente precisa, muitas vezes, de ajuda terapêutica. Então, a gente se percebe num comportamento autodestrutivo, num comportamento que não soma, num comportamento que me adoece, num comportamento que me faz sentir ansioso, deprimido, desgostoso, desistente. Qualquer um desses sinais de que tem ali alguma culpa no inconsciente, eu faço o método rápido lá que o Agostinho ensinou, e se eu não dou conta, eu procuro ajuda. Não é que o psicólogo vai apontar o dedo para mim e dizer, é isso aí, não. A psicoterapia, ela te faculta ficar 1 hora revendo, repensando e, eventualmente, se questionando sobre as suas atitudes, te ajudando nesse processo de autoconhecimento, que a gente, às vezes, não consegue fazer sozinho, né? Às vezes, a pessoa fala na terapia, né? O terapeuta só pergunta assim, mas que outra coisa você pode fazer que não isso? E pode ser a primeira vez que a pessoa vai pensar que ela pode dar uma outra resposta que não aquela. O fato é que a gente precisa fazer isso, porque todos temos muitas culpas aí no porão, mas temos também as potências divinas, né? Na mesma profundidade, fazendo aflorar umas coisas, afloramos as outras, porque tudo isso está a serviço da nossa saúde, da nossa felicidade. Lá no Autocura, às vezes, eu faço uma brincadeira, falo assim, vou terminar essa conversa perdoando a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Pai é Deus, sabe todas as coisas, ele sabe tudo que você fez no verão passado e já te perdoou na hora que você fez. O Filho é Jesus, que é o mestre do amor e do perdão, né? Reconcilia-te com teu inimigo. Amar ao próximo como a si mesmo. E o Espírito, se é santo, esse mesmo é que não tem nada a ver com os mecanismos punitivos que a gente se autoimpõe, autoinflige e que não dão resultado nenhum, né? Chegamos no horário? Não, ainda não. Nós temos uns minutinhos só, aproveitando que o Hegel fez aqui uma outra pergunta. Como se define o inconsciente coletivo do ponto de vista espírita? Do ponto de vista espírita, é o repositório das nossas experiências ancestrais, de sempre, né? Então, o Jung identificou os arquétipos que correspondem a experiências comuns de todo o ser humano desde sempre, né? A maternidade, a grande mãe, a mãe devoradora, porque todo arquétipo tem o positivo e o negativo, né? Mas a grande mãe, para a comunidade católica Maria de Nazaré, para as religiões afrodescendentes, Iemanjá, os chineses têm a Kuan Yin, se não me engano o nome, o indiano tem a dele, a maternidade, a saga do herói, né? A jornada do herói, que é o nosso processo de individuação. Então, todos os heróis de todos os mitos estão contando a nossa história de conquista de si mesmo, né? De individuação, de ir à luta. Do velho, né? Tem o velho sábio, né? Os xamãs, os magos, né? Encarnam, representam esse arquétipo do velho sábio, e tem o Sênex também, né? O velho ranzinho, tudo que a gente não quer ser. Nosso grande xamã, Jorge Andréa, né? Era uma encarnação do arquétipo do velho sábio, né?
Só de chegar perto dele, a gente já sentia uma mudança de vibração. Então, no inconsciente coletivo, a gente tem todas essas experiências. O ovo está lá, Luzia? Hã? O ovo está lá no inconsciente coletivo? O ovo? A ideia de ovo é? Olha, eu acredito que sim, né? Mas dentro lá do panteão junguiano, agora não me lembro necessariamente, mas eu acredito que sim, porque tem muitos mitos, né, que falam de ovos, né, que são de nascimento, né? de nascimento. Sim. Sim. Onde você foi arrumar esse ovo, Nádia? É o quê? Estava complicada. Aconteceu na minha cabeça aqui, eu perguntei, foi isso. Mas é que eu acho que eu já li uma coisa a esse respeito. Provavelmente sim, né? É muita informação, né? Não dá para a gente. Eu acredito até que no livro vermelho dele ele fez algum desenho de ovo, agora está vindo alguma coisa assim. Uhum. Eu acho que sim, mas não tenho desdobramentos importantes sobre o tema. Quando você sofre uma experiência de rejeição, no mundo material, ela vai acessar suas experiências de rejeição da sua vida atual e vai acessar o arquétipo do rejeitado. E aí, se você não trabalhou isso bem, você vai dar aquele chilicão, né? Porque recusaram o seu cartão de crédito no supermercado. Né? Então, assim, o famoso... É o gatilho, né? Que você chama o gatilho, né? Exatamente. Então, a gente só consegue ficar salvo dessas experiências quando a gente esvazia a energia desses conteúdos. Como é que esvazia a energia desses conteúdos? Trazendo para a luz da consciência, conversando, resolvendo. Senão fica tudo comprimido. A gente sabe, né? Você comprime uma mola, né? Quando solta... Ela vai muito alta e com muito mais força, né? Isso. Com muito mais força. Olha, nós temos ainda 7 minutos do horário que nós tínhamos combinado. Ah, é? Então, peraí. Você... Ninguém tem alguma pergunta? A gente percebeu, por exemplo, nesses anos todos de transmissão do método de autocura, que as pessoas muitas não conseguiam implementar as propostas do método por profundo desamor por si mesmas. Então, você, para implementar um método de autocura, em que você vai ter que cuidar da sua casa, do seu corpo, do seu pensamento, que você vai ter que se dedicar aos cuidados físicos, da boa alimentação, do exercício, que você vai ter que encontrar uma tarefa onde você possa doar amor, né? A pessoa simplesmente não conseguia fazer nada, porque, no fundo, não se achava merecedora de nada disso. Exatamente. É a baixa autoimagem, né? Exatamente. A Joana de Ângeles, ela fala, né, nos 8 caminhos, né, para a transformação, né? O crer retamente, querer retamente, né? O agir, né? Operar retamente, ela fala, né? E as pessoas, às vezes, elas creem que é possível, mas não querem fazer, ou então querem fazer, mas não acreditam que é possível fazer, e elas vão tropeçando nisso, né? É o caminho reto de Buda, né? Isso, plenitude, está no livro Plenitude, né? Exatamente, ela junta budismo com cristianismo, com espiritismo e com psicologia junguiana, sai um coquetel poderoso. Porque ela busca as essências, né? Agora, sim, a pessoa tem um familiar doente, essa pessoa se desvela por aquele familiar, leva café da cama na mesa, faz tomar o remédio na hora certa, chama para fazer caminhada, e blá, blá, blá. Para ela mesma não consegue fazer nada. Então, essa marca, né, da culpa é a baixa autoestima
Às vezes é a falta de amor por si mesmo e às vezes é ódio por si mesmo. Isso. Olha, o Hegel perguntou, Luzia e Paulo também, né? Quantos arquétipos Jung apresenta? E uma outra, como se libertar da autossabotagem? Olha, eu não contei, não. Olha, a gente sabe assim, no Olimpo são 12 deuses no Olimpo, né? Todos são aspectos da nossa psique, né? Então a gente tem a guerra, o amor, a inteligência, A traição, tudo, né? A beleza. a beleza, como aquilo estava muito fertilidade, né? Tudo. Como aquilo estava muito perfeito, a mitologia grega acabou botando um Dionísio para botar a bagunça, porque a gente tem bagunça também, né? Então tem que entrar a bagunça, porque sem bagunça não dá, né? E a saúde psíquica é justamente a gente conseguir equilibrar ao máximo essas forças, e para equilibrá-las a gente não pode negá-las, né? Então eu tenho momentos de bondade, tenho momentos de cuidadora do lar, né? Uma deusa Héstia, né? Eu tenho aquele meu momento, mas também tem aquele meu momento de que eu quero sair no carnaval, né? Então, eu preciso acolher com amor, né? Como Jesus, né? Jesus fez tudo direitinho, né? Então, assim, quem é essa mulher aí? É uma mulher adúltera, não é uma mulher adúltera, é uma irmã, né? E aquela ali é prostituta, não é prostituta, né? Então, Jesus fez essa inclusão, né, de tantos tipos diferentes para nos ensinar isso, e a gente exclui o outro porque se exclui a si mesmo. Isso. E como é que se liberta da autossabotagem? Pois é, autoconhecimento para você poder se perdoar. Como isso é um trabalho, né, de mergulho e tal, para início de conversa, identificar aonde você se autossabota. Aonde é? Você tem dedo podre? Aquela pessoa que só escolhe parceiro, né, complicado, só escolhe amigo complicado. Então, assim, qual é o problema? Você tem que estar se ligando sempre afetivamente a pessoas complicadas, né? Eu estudei um pouco com uma companheira lá da casa que desenvolveu um trabalho sobre dependência química, né? E muitos filhos de alcoolistas acabam casando com alcoolistas, porque escuta muito aquilo, entendeu? Se não fosse meus filhos, eu ia embora, só estou aqui pelos meus filhos, e a criança meio que internaliza que ela é culpada daquele inferno ali. E se ela é culpada daquele inferno, ela não merece um relacionamento saudável. E sai pelo mundo para curar o pai, que seria a única maneira dela merecer ser feliz. Para curar o pai, para curar a mãe. Então, essas coisas são muito difíceis de serem identificadas, mas o sintoma você pode trabalhar para transformar, né? Deixa eu experimentar me relacionar com gente saudável, né? Como amigo, como companheiro de trabalho, como parceiro, né? Para ver como é que é. Trabalho, né? Trabalho, concurso. Eu já vi uma pessoa verbalizar exatamente isso. A pessoa batalhou uma entrevista de emprego. Conseguiu uma entrevista de emprego, era um emprego de professora, e aí foi marcado lá um dia para ela dar uma aula, demonstração, né? E ela não foi. Ela não foi. Uma coisa que ela estava procurando a vida inteira. E aí, por que você não foi? Você teve medo de não se sair bem? Não, ela não tinha medo de se sair bem. Ela sabia que tinha condição de se sair bem. Ela teve medo justamente disso. O que eu vou fazer agora que eu ganhei isso, né? Não vou mais poder dizer que sou uma coitada desempregada. Exatamente.
vou ter que me dedicar, vou ter que preparar a aula, vou ter que dar conta dessa mudança. Olha tal prego aí, vou ficar aqui nesse prego uivando. Estou desempregada. Exatamente. E a pessoa conseguiu verbalizar. Não fui porque tive medo de ser aprovada. Olha, pelo horário que nós combinamos, você está sobre o tempo ainda para ir lá para o CELD. Você tem 10 minutos para ir lá. Mas, se quiser, pode falar mais um pouquinho, que nós gostamos. Eu posso... Bom, aqui no meu reloginho aqui faltam 10 para as 4, é isso? É. E ninguém quer sair para beber água, tomar cafezinho? Nós temos 5 minutos. Se você gastar 5, a gente tem 5 minutos. Mas se você... Não, assim, a gente pode assim, implantar, né, um processo de autocuidado, mesmo sem saber por que a gente resiste ao autocuidado. Sabe uma coisa, agora me lembrei, sabe que é uma coisa que é carimbo de culpa? Pessoa que não consegue dizer não. Isso é um carimbo de culpa. A gente só não afirma que é 100% dos casos, porque em se tratando de ser humano não tem 100%, né? Mas a pessoa não consegue dizer não. Assume uma tonelada de compromisso, depois se vê doido com aqueles compromissos, não tem dinheiro que dê conta dela entrar em tudo que é rifa, carnê. Eu tive uma época, né, que eu acho que muita gente passou isso, mais em função da idade, eu acho, porque também na adolescência é mais difícil, na juventude é mais difícil. De comprar roupa que não ficava bem em mim, comprar sapato que não ficava bem em mim, porque o cara trouxe não sei quantos sapatos, ele já faz isso mesmo para te dificultar dizer não. Traz aquele monte de sapato, bota aquilo tudo ali, aí você não gostou de nenhum ficou bom no seu pé, mas você não consegue dizer, olha, obrigado, mas eu não gostei, e ir embora. Para não desagradá-lo, né? Exatamente, exatamente. Isso é carimbo de culpa. Né? Aí, como você fala, a gente não fala não para o outro, fala não para a gente. Depois que eu aprendi isso, por sinal, aprendi com a Luzia, quando você diz sim para o outro, querendo dizer não, você está dizendo não para você. Aí, olha, depois que eu escutei isso, as coisas ficaram mais fáceis, mas ainda é um parto. Dizer não, é uma mas eu já dificuldade, consigo. é uma dificuldade. Mas eu já consigo, Tem a coisa do hábito, né? Tem a coisa do hábito. Se quando eu comecei a fazer palestra, as pessoas me ligavam, eu ia agendando. As pessoas me ligavam, eu ia agendando. Depois eu ficava com um problemão, porque minha família não é espírita. Né? Meu marido não entendia nada daquilo, o que eu ia fazer. Perguntava assim para mim, quanto vocês vão te pagar? Né? Aí você vai aonde? Eu vou em Santa Cruz. O quê? Santa Cruz? Está maluca? Né? O Leon Denis abriu uma filial em Santa Cruz, o Lar de Abigail, né? O Centro Espírita Abigail, em Santa Cruz. Né? Aí eu, não, espera aí. Aí peguei lá a semana, o mês, e disse, olha, eu posso tantas noites por mês, tantos fins de semana por mês. E ficou aquilo, e eu tenho conseguido manter, porque era um tormento. A pessoa resolvia o seu problema de agendar o palestrante, e eu ficava com o problema de ter que dar conta daquele compromisso. Né, e resolver a situação familiar, e era horrível, né? Enfim, a dificuldade de dizer não é uma marca bem gritante. Mas agora faltam tá 6 minutos, agora 6 minutos. Para mim ou para o cafezinho? Para você, porque você tem outro compromisso que nós sabemos, para o Leon Denis. Nós tínhamos combinado esse horário, mas aí foi bom que você lembrou do não. Mas agora é sim. Está na hora de você ir para o Leon Denis? Sim. Então, agradecemos a você, querida, mais uma vez, você ter estado aqui conosco, estudando esses refólhos da alma humana,
nos quais todos temos mergulhos mais ou menos frequentes e mais ou menos profundos. É isso aí. Isso. Obrigada, querida. Obrigada, queridos. Tchau. Boa continuidade. Tchau, tchau. Fica com Deus. Isso. Fica com Deus. Tchau, tchau. Agora 5 minutos, vamos? 5 minutos de pausa. Tomar um cafezinho. Agora cafezinho, né, Paulo? Agora nós temos 5 minutos e depois continuamos com o Paulo Guedes, tá bom? Beleza. Até já. Até já.